E aí pessoas, e aí curiosos, Thiago aqui. Nessa playlist que está começando agora, que eu vou falar um pouquinho de futebol, e é uma coisa que eu não gosto. Olha só, imagina só, você falar de um negócio que você não gosta, fazer um trabalho que você imaginou, e o resultado foi essa loucura que vai ser essa playlist. Em contrapartida, tem uma série de coisas bacanas que vão acontecer pelas próximas semanas aí, vai estar passando os vídeos assim pré-definidos e tal, que algumas vezes 2 vezes por mês, outras vezes 3 vezes por mês, mas provavelmente umas 2 vezes por mês. E vai chegar lá no final e vai ter uma playlist aí bacaninha que a galera vai poder curtir à vontade. Não priorizei todas as bandeiras, todos os escudos de times de futebol, porque a ideia não é essa. A ideia é trabalhar apenas o logo dos campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol e poder conversar um pouquinho sobre essas produções, né? Porque a ideia original foi justamente chegar num ponto de, legal, bacana, fiz, mas e pra quê? E aí teve uma série de outras coisas que tive que fazer. Então vai ficar aí a playlist, vão sair outros vídeos meus de direcionamento, conversar um pouquinho do processo, que eu acho que isso é bacana para quem trabalha com educação. E aí, vou ensinar vetorização. Como é que eu faço isso? O que eu tenho disponível? Como é que a gente pode fazer? Acho que esse vídeo, essa playlist aqui vai ser bem bacana, porque vai mostrar um caminho bem legal. Muitos podem usar como referência. O processo foi simples, o processo foi bem definido e tá aí o resultado. Só para ter noção do que foi feito, eu imaginei o seguinte: o processo começou assim. Queria fazer o trabalho de vetorizar os escudos dos times de futebol campeões do Campeonato Brasileiro. Mas não sabia quantos eram, nem quais eram, apenas tinha uma ideia de quais poderiam ser. Só que eu fui lá, pesquisei a informação que eu queria e tinha uma lista com os 17 campeões do Campeonato Brasileiro. Isso me ajudou. E sabendo na lista, o que eu fiz? Eu peguei todos eles, coloquei em ordem de vitória, ou seja, do menor que ganhou menos vezes até o que ganhou mais, e fui vetorizando nessa ordem. Para chegar no final, poder ter o logotipo do escudo, né, logotipo e uma série de outras informações que estão dentro do escudo, as informações que eu queria mostrar que podem ser vetorizadas sem muita dificuldade. Isso foi uma coisa, isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi descobrir quais eram os escudos certos dos times. E aí pesquisei um a um dos 17 campeões e consegui essas informações. O terceiro ponto, no caso, foi o mascote. Também pesquisei sobre o mascote, que eu quero ver se em algum momento futuro eu consigo fazer o 3D desses mascotes. Eu acho que isso vai dar mais trabalho do que eu imaginava, então provavelmente vai ficar daqui para um bom tempo, vai ficar bem lá para frente. E aí fica como situação específica de, para um momento futuro, pode ser feito. Por enquanto, não. E o último ponto, que aí sim foi o mais fácil dele, foi chegar nos hinos oficiais. Esses vídeos foram fáceis de achar. O problema foi que tem logo muito longo, muito difícil de ser feito, mas não é difícil no sentido de complexo, é difícil no sentido de muito detalhe, e isso exige um certo trabalho. Resultado, para os vídeos que tem mais ou menos 2 minutos, porque é o tempo do hino do clube, que está vigente ali, vai acontecer uma coisa do vídeo tá muito rápido. E aí fica naquela dúvida, será que eu coloco dois hinos, 2 vezes o mesmo hino? Mas aí, Thiago, vai priorizar outros times que tem hinos mais longos e tal, vai acabar acontecendo? Não, na prática, a maioria dos hinos tem 2 minutos e 20 de duração. Então se eu coloco 2 vezes o mesmo hino, eu tenho mais ou menos aí 4 minutos e meio, quase 5 minutos de vídeo, o que se torna viável, é até legal. Só que tem time que o símbolo é tão pequeno, tão simples, que você olha, gente, isso tem 2 minutos. E aí quando você vai ver no total e o que tem ali apresentado, eu tenho um problema. Resultado, não sei. A maioria dos vídeos estão apenas no quesito, vai ficar no tempo do hino. Não é o que eu queria, mas ao mesmo tempo é o que foi possível fazer para resolver esse problema. Disso dei continuidade ao trabalho até chegar no final com todos os 17 campeões que resolveram o problema aí. Tá tudo vetorizado. Isso é algo que valeu a pena ser feito, valeu a pena ser treinado no software livre, que a galera fala, software pago é melhor, vai para Adobe, vai para Core, vai para Affinity. Esquece esses caras, faça no livre. Os vídeos provam que sim, é possível fazer, é só querer. Se vocês vão querer, são outros 500, mas dá para fazer, e a galera não tá entendendo como isso é a grande sacada do software livre e do projeto Campeões do Brasil. No meio do processo da gravação do vídeo aconteceu uma coisa muito curiosa também, todos eles, né? Foi mais ou menos ali no 8º, 9º
vídeo que eu tava fazendo, bateu a vontade de fazer uma abertura. E aí fui eu procurar um nome, uma informação qualquer que valesse a pena. Só que isso me deu uma dor de cabeça terrível. E aí eu tive que pensar, pô, como é que eu vou fazer isso? Fiz o desenho básico e tal, um sketch rapidinho. Nem foi à mão, mas o princípio assim foi meio que à mão e tal, foi coisa bem básica. E cheguei no formato que eu queria. Aí eu pesquisei um vídeo de Blender específico para fazer bola de futebol. Pô, isso foi legal, não tive muita dor de cabeça. O problema foi depois, como é que eu faço esse negócio sair do jeito que eu quero. E a ideia original foi a bola em cima de um troféu, como acontece, com a câmera se movimentando e mostrando o nome aparecendo. Pô, legal, só que, ó, esquece, não deu certo. Esquece essa ideia, porque não ia ser possível você executar. E aí eu fui para a ideia seguinte, vou colocar uma imagem no fundo do meu vídeo, e aí eu tenho o objeto ali com a imagem do nome aparecendo e aparece o que eu preciso no formato final e envio assim, objeto, fundo, exporto, tá feita a animação. Show? Beleza, segunda ideia, não deu certo. Esquece, não deu certo. Por quê? Porque não tinha imagem nem em nenhum dos sites que eu costumo pesquisar imagens, que tem imagens Creative Commons, tinha a imagem que eu precisava. Chegou uma ou outra muito próximo, mas não tinha coerência gráfica. E aí eu falei, não, deixa eu tirar essa ideia daqui, mas pelo menos eu consigo, a partir da pesquisa, gerar alguma ideia. E aí foi para a terceira ideia, vou montar o estádio. Isso foi bizarro, mas deu certo. Por quê? Porque eu já tinha a base, o troféu e a bola e a posição da câmera definidos, e era só uma questão de colocar arquibancada e o topo resolve o meu problema. Sim, isso foi mais fácil, porque eu fiz o banco, coloquei no fundo, coloquei um cubo embaixo e fiz um array para facilitar. Primeiro array. O segundo foi, eu coloquei o segundo array indo para o fundo mais alto em relação ao original. E aí eu tenho a escada que sobe a arquibancada da parte mais próxima do banco para a parte mais alta no fundo. Legal, resolveu meu problema. Só que eu tive um terceiro array, que eu joguei esses blocos pro lado. E aí eu fiz umas 200 coisas, ter chegado a 5.000 bancos, se a memória não me falha, que aparece ali na animação. Show, legal, bacana. Só que aí eu cometi o erro, fundo cinza. Na hora de exportar virou fundo cinza. Pô, coloquei no Kdenlive, sequência de imagem e foi resolvido, certo? Certo. Mas na hora que eu uso o Chroma Key, some parte do problema. Aí, problema. Então o que eu faço? Não, pego o vídeo, deixa montado, acho uma outra imagem de fundo, coloca no fundo, uso o Chroma Key e resolve o problema do objeto ali no fundo para o espaçozinho definido como fundo do estádio. E aí no meio da animação eu consigo acrescentar as informações que eu quero e resolve o meu problema. Bom, no final disso tudo, teve a abertura, que não tem muita coerência gráfica com o que eu queria dos símbolos, mas pelo menos dá para ver que foram feitos. A ideia é justamente mostrar que a edição de vídeo, o efeito visual, a iluminação, o objeto 3D, os logos, todos eles foram feitos em software livre. Depois veio a organização das imagens na sequência que precisava e um corte ou outra linha específica que também foi usado no software livre. Resultado: Blender no 3D e na gravação do objeto 3D, Kdenlive na edição de todos os vídeos, não teve nenhuma mudança, né, dos vídeos, não usei outro programa, foi o Kdenlive que eu usei para editar. Foi o OBS Studio que está gravando esse vídeo, foi também usado para a captura de imagens, né, o processo. Foi o Krita usado para fazer alguns recortes pequenos, bem básicos, nos objetos que eu tinha que trabalhar. E aí sim, muita internet, muito buscador de imagens, achar as informações e chegar no final ter o que eu queria ali com a imagem em fundo transparente. Se eu não estou errado, apenas uma das imagens tinha fundo quadriculado, que algum sacana colocou quadriculado achando, é legal, tá transparente e tal, quando vai ver é um PNG. É um PNG, só que tem fundo. Então não é um PNG, cara. É um JPEG com fundo. Pronto, acabou. O JPEG puro tem fundo branco. E o cara colocou um fundo quadriculado. Ah, pô, sacaneou todo mundo. Resultado, eu fiz a vetorização, mandei pra frente o trabalho que eu queria. E aí com o Kdenlive a coisa meio que funcionou da forma que eu precisava. Resultado, a playlist é longa, é cansativa, mas vai sair sempre um videozinho bacana a cada X dias. Vou manter a regra do canal de dias pelo menos ou 9, ou 18, ou 27 saindo vídeo. Então aí pelas próximas semanas vai ter coisa. E aí vocês se divertem aí vendo a coisa e, pô, cara, foi maneiro. No final, mesmo não gostando de futebol, foi maneiro pra mostrar que é possível. E se é possível, vai lá e faça. Divirta-se. Divirta-se com o processo. Divirta-se com a coisa. Foi cansativo, uma semana literalmente de trabalho, mas foi um trabalho que valeu. Vai gerar visibilidade, vai gerar uma coisa que nem eu esperava. E é exatamente aí que mora a playlist. Vai estar aí disponível para todo mundo. Senta e vê. Espero que gostem. Curta a ideia, curta o trabalho. É possível sim viver sem software pago. Não vai ter tudo? Não, não vai ter tudo. Mas vai ter muitas coisas além que a gente pode trabalhar com certa tranquilidade. A playlist
da Alternativa está aí, serve, vocês podem pesquisar ali. A playlist de livros está rolando ainda e vai rolar muita coisa aí pela frente que vocês vão poder se curtir pra caramba. Questão de querer, né? Então, aprendam muito, estudem muito, dediquem-se e, acima de tudo, viva o software livre. Vamos lá, vamos pro vídeo porque vocês vão gostar mais ainda.